Então tá, pessoal. Boa noite, então, a todos. Mais uma vez, desculpa do atraso, tá? Vamos começar, então, de novo, né? Continuar com a genética, parte 4. Vamos continuar falando dos alelos letais. Mas antes disso, nós vamos falar das resoluções das atividades do provão, tá bom? Algumas pessoas aí erraram coisinhas fáceis e acertaram as difíceis. Então, nós vamos ver que tudo foi fácil. Bastava lembrar um pouquinho do quadro de Punney e do heredograma. Então, olha só. Primeiro, um casal resolve ter filhos, mas descobre que a mulher é homozigoto para uma determinada característica recessiva e que o homem é heterozigoto para a mesma característica. Então, qual a probabilidade dos dois primeiros filhos nascerem com essa característica? Então, veja bem, pessoal. Se já está falando que a mulher é homozigoto para uma determinada característica recessiva, significa que ela é minúsculo, minúsculo. E, obrigatoriamente, se o homem é heterozigoto, ele é maiúsculo e minúsculo. Fazendo, então, o quadro de Punney, nós temos lá em cima o azão, azinho do homem e o azinho, azinho da mulher. Consequentemente, a probabilidade, né, vai ser o quê? 1/2, tá certo? Olha lá, ó. Azão, azinho, azão, azinho, 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 azinho. Então, um filho vai ser 1/2. Mas como nós estamos falando de 2 filhos, aí vem a pegadinha, e Enem, vestibular, gosta dessas pegadinhas em biologia, são 2. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar 1/2 vezes 1/2. Por isso, a resposta certa é a alternativa C. Tal característica é uma condição determinada pelo gene recessivo azinho. Ou seja, a pessoa apresenta genótipo azinho-azinho. Se cruzarmos uma mãe homozigota com recessiva com o pai heterozigoto, nós vamos ter, então, nesse caso, o quê? Observamos que a probabilidade do primeiro filho nascer com essa característica é de 50%, ou 1/2. A mesma probabilidade, ela é observada para o segundo filho. Entretanto, a questão quer saber a probabilidade do primeiro e do segundo filho nascerem com essa característica. Então, como eu disse, a gente multiplica os dois resultados. Desse modo, nós temos meio, né? 1/2 vezes 1/2 igual a 1/4. Portanto, resposta certa, letra C, 1/4. Segunda questão. O indivíduo nasceu com 3 características genotípicas. Pura, olha que coisa mais fácil é essa, e teve gente que errou. Pura, recessiva e híbrida. Isso equivale, respectivamente, a quê? Pessoal, se ele tem uma característica genóptica pura, significa que ele é homozigoto. Se ele tem uma característica recessiva, significa também que ele é o quê? Só existe recessivo se duplicar os minúsculos. Então, ele também é homozigoto. E o indivíduo híbrido, como a gente já estudou, todo indivíduo híbrido, ele é obrigatoriamente heterozigoto. Portanto, a alternativa A, homozigoto, homozigoto, heterozigoto. Essa está dada, foi dada. 3. Em uma ninhada de pintainhos, vindo da geração P, ou seja, da geração parental, nasceram indivíduos com penas amarelas e indivíduos com penas brancas. Sabendo que as penas amarelas são determinadas por um alelo dominante A, maiúsculo, né, azão, dominante, e as penas brancas por um alelo recessivo B minúsculo, qual a porcentagem de nascer do cruzamento de F1, ou seja, F1, como a gente viu lá no quadro de Punney, lá na primeira lei de Mendel, nós vimos que F1 são todos o quê? Heterozigotos.
heterozigotos. Então, qual é a probabilidade de um pintainho nascer de penas brancas? Ou seja, dominantes não, recessivos, azinho, azinho. Então, a alternativa B. Os indivíduos heterozigotos apresentam genótipo azão e bezinho. E seu cruzamento pode ser demonstrado da seguinte forma. Então, olha lá. Se eu tenho dois heterozigotos, fazendo o quadro de Punnett, nós temos o primeiro indivíduo homozigoto dominante, portanto, a pena amarela, ao azão aqui. O indivíduo 2 vai ser heterozigoto, portanto, também terá pena amarela. E o indivíduo 3 também vai ser heterozigoto. Portanto, o indivíduo com penas amarelas. E o último indivíduo, a probabilidade é de 25%. Portanto, alternativa B, 25%. Todos eles é só uma questão de fazer o quadro de Punnett. De acordo com a tabela representada acima, podemos concluir que a probabilidade de nascer um pintainho com pena branca é de 1/4, ou seja, 25%. Quarta questão. No cruzamento entre indivíduos heterozigotos para a cor do olho, qual a proporção do fenótipo para os descendentes desses indivíduos nascerem com o olho escuro ou nascerem com o olho claro? Então, veja bem, pessoal. Aqui nós estamos falando, de novo, indivíduos heterozigotos, ou seja, eles são maiúsculo e minúsculo, azão, azinho. Portanto, qual vai ser a probabilidade de nascerem dos 4 indivíduos? Qual a probabilidade deles nascerem com os olhos escuros e com os olhos claros? Então, olha só, a alternativa E. Fenótipo é a característica que aparece no indivíduo. Então, nós não estamos falando aqui do genótipo, da genética, dos parezinhos de gametas que surgem. Nós estamos falando da característica do indivíduo. Aquilo que o indivíduo pode nos mostrar. Tá certo? Então, é a alternativa E. Fazendo o quadro de Punnett de novo, nós temos igual a resposta da 3. Olha lá. Ó. Nós temos o primeiro indivíduo, nós temos olho escuro. O segundo indivíduo, olho escuro, heterozigoto. O terceiro indivíduo, também heterozigoto, olho escuro. E o quarto indivíduo aqui, ó, olhinho azul, recessivo. Portanto, nós vamos na alternativa E. Porque não vai ser 2/2, não vai ser os 4 homozigotos dominantes, porque a gente está fazendo cruzamento entre heterozigoto, também não vai ser 4 homozigotos recessivos, e muito menos 4 heterozigotos. Então, a resposta que sobrou, 3/1. Né? 3 indivíduos com olho escuro, né? E um indivíduo com olho claro. Nesse caso, 3 poderão nascer com olho escuro e um com olho claro, pois em 3 casos apareceu o caráter dominante, olha lá, ó, Bzão, Bzão e 2 Bzão, Bzinho. E o olho claro só aparece quando os alelos recessivos se duplicam, ou seja, Bzinho, Bzinho. Portanto, é 3/1. Quinta questão. Essa daqui foi dada, gente. Quantas vezes eu falei essa probabilidade aqui? Isso aqui é o que mais cai em genética no Enem. Nesse mesmo cruzamento, né, no anterior, qual a probabilidade do genótipo desses descendentes? Então, qual é a probabilidade? Voltando a fazer o quadro de Punnett, nós temos o quê? Alternativa C. Seguindo o mesmo raciocínio, mas agora para o genótipo, ou seja, a formação dos pares dos alelos, temos um dominante puro, temos 2 híbridos e um recessivo.
Portanto, é a famosa probabilidade 1, 2, 1. Tá certo? Essa estava fácil demais. Aí essa daqui, pegando o gancho da aula do professor do mestre Décio, né? Daquele que eu achei show de bola, aquele gráfico das doenças, dos vírus que atingiram, né, negativamente a Bolsa de Valores, eu peguei algumas delas, né, 6, em ordem crescente da data. Então, que vírus atingiram negativamente a Bolsa de Valores em 1981, 2003, 2008, 2013, 2018 e 2020. Então, pessoal, para todos aqueles que não estudaram nada, vai pelo menos por eliminação. Então, nós estamos em que ano? 2020. Que doença, que vírus que está atingindo todo mundo, a Bolsa de Valores principalmente? Opa, Covid-19. Então, a letra C e a letra D, eu já elimino. Aí, vem lá. Qual é a primeira doença de 1981? Opa, é o HIV. Então, peraí. A letra E eu já elimino. Tá vendo? Mesmo que eu não saiba nada, pelo menos eu sei que em 81 era AIDS e 2020 é o Covid. Me sobrou, então, o quê? A letrinha A e a letrinha B. Tá certo? Aí, nessa letrinha A e nessa letrinha B, seguindo essa tabela do mestre Décio na aula de matemática dele, então seria a alternativa A. Então, de acordo com o gráfico abaixo, foi HIV, SARS, H1N1, MERS, Ebola e Covid-19. Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal? Não? Tranquilo, então? E a palavra-chave foi cabeça, né? Aí, parabéns para o Samuel, que só ele teve cabeça de achar a palavra cabeça. Então, vamos lá. Continuando agora, então, nós vamos entrar nas doenças causadas por alelos letais. Lembrando que quando a gente fala em doenças, tá? Isso daqui também pode ser anomalias, tudo bem? E pode ser algum tipo de deformação. Não necessariamente é uma doença, tá bom? E alelos letais, como a gente viu na aula passada, alelos letais, apesar do nome chamar letal, nem sempre leva à morte imediata, tá? A criança, o indivíduo ainda pode sobreviver por, dependendo de casos aí, até a velhice morrer de outras doenças que não sejam por causa dos alelos letais. Tá certo? Então vamos lá. Existem diversos casos de alelos que, em homozigose, causam a morte do indivíduo, inclusive na espécie humana. Esses casos é chamado na biologia de distúrbios monogênicos. Então, por que eu coloquei aqui grande, distúrbios monogênicos? Porque essa palavrinha também é comumente usada, né, no Enem e nos vestibulares. Os dois tipos de distúrbios. Mas, professor, eu não sei nem o monogênico, quanto mais o outro. Por isso eu coloquei aqui, ó. Distúrbios genéticos. O monogênico, que é esse que a gente acabou de ver, também chamado de mendeliano. Então, pode aparecer dois tipos de distúrbios, tá? Chamados monogênicos ou chamados de mendeliano. Os dois são sinônimos, tá? E são causados por mudanças ou mutações que ocorrem na sucessão de DNA de um único gene. Então, o que é isso, professor? Simples. O gene 21, por exemplo, ele causa a síndrome de Down. Então, eu passo a síndrome de Down para o meu filho passa a síndrome de Down para o meu neto passa para os meus bisnetos, e assim vai indo. Um único gene, ele passa de DNA para DNA de acordo com a sua geração. Por isso que ele é monogênico, ele é de um único gene, ele não tem variações genéticas, ele é de um único parzinho de alelo, tá certo? Esse é monogênico. E existe os cromossômicos.
O que é o cromossômico? São as alterações estruturais numéricas no conjunto de cromossomos de um indivíduo. Então, nós não estamos falando de 46 cromossomos? Tem indivíduo que a gente vai ver lá na frente, que ele produz uma variação cromossômica no X, por exemplo, no cromossomo sexual, que em vez dele ter X, Y, ele pode ter XX, Y. Então, em vez de ter 46 cromossomos, ele vai ter 47. Pode ser que ele tenha 48 XXXY ou XXXX, né? E aí, então, em vez dele ter 46, ele vai ter 48. Então, quando ele tem esse aumento na estrutura dos cromossomos, dos números dos cromossomos, nós falamos que é um distúrbio genético cromossômico. Tudo bem? Então, essa é a diferença. Monogênico acontece na mutação dentro do parzinho dos genes, lá dentro do parzinho genético, e o cromossomo, ele tem os parzinhos normais, só que acrescenta mais um, ou tira mais um. Né? Em vez dele ter 46, ele pode ter 45. E a maioria deles, dos distúrbios genéticos cromossômicos, ocorre dentro do cromossomo sexual, que é o que a gente vai ver mais adiante. Então, vamos lá. E começando, então, pelos monogênicos, tá? Os distúrbios monogênicos, eles são divididos de duas formas, herança dominante e a herança recessiva. Sendo que na herança dominante, o alelo normal, ele é recessivo. Isso é óbvio, né? Mas é só para a gente lembrar, para a gente fixar. Se eu tenho herança dominante, significa que ele domina em cima do recessivo. Então, o recessivo é normal. A mutação está aonde? Está no alelo dominante. Portanto, o alelo mutante, ele é o dominante. Né? Então, a gente pode ver aqui, nesse desenho na frente aqui, a gente pode verificar que nós temos o alelo preto normal e o vermelho mutante. Os seus descendentes nasceram vermelho. Consequentemente, isso daqui é um cromossomo, é um parzinho de cromossomo, aonde a herança é dominante. O pretinho, ele é o recessivo, e o mutante aqui, ele é o dominante. Já no caso abaixo, nós temos a herança recessiva. No mesmo caso, olha lá, o pretinho é recessivo e o vermelho é o mutado. Mas todos os seus descendentes nasceu pretinho, né? De cor preta, tá certo? Não é, então, portanto, dominante. Então, na herança recessiva, o alelo normal, ele é dominante. Portanto, o alelo que é mutante é o recessivo. Vamos entender melhor isso a partir de agora. Então, nós vamos, né, como a gente viu que existem as heranças dominantes e recessivas, vamos começar com as heranças autossômica dominante. O que é autossômica mesmo, pessoal? Lembra que eu falei? Nós temos 23 pares de cromossomos, sendo 22 autossômicos e um sexual. Então, essa herança autossômica dominante, ela ocorre, no caso nosso aqui, que a gente vai ver só doenças humanas, ela ocorre nos 22 cromossomos, nos 22 parezinhos de cromossomos, que são os cromossomos autossômicos, que faz a gente pensar, ouvir, ter dois braços, duas pernas, uma boca, um nariz, enfim, faz nós termos a nossa característica como espécie humana, tá certo? Então, esse primeiro momento, nós vamos ver as heranças autossômicas dominantes, então, desses 22 parezinhos de cromossomos. O fenótipo, ele aparece em todas as gerações, e toda pessoa afetada tem um genitor afetado. Então, diferentemente do que a gente viu lá no começo,
com as ervilhazinhas de Mendel, que pulam uma geração e outra, de uma característica fenótipo, ou seja, que a gente pode ver, tá? Nesse caso da autossômica dominante, todas as gerações são afetadas, tá? Pode aparecer a característica do indivíduo. Qualquer filho de genitor afetado tem o risco de 50% de herdar o fenótipo, né? Então, seguindo o que está escrito em cima, que todas as gerações vão ter fenótipos, então a probabilidade do filho nascer com essa característica, herdar esse fenótipo, é de 50%. Fenótipos, né, famílias fenotipicamente normais, não transmite fenótipos para os seus filhos. Então é óbvio que se eles forem normais, não tiver na sua genética, no genótipo, nenhuma herança, né, dessa doença, no caso aqui nós estamos falando de doença, anomalia, imperfeições, enfim, né, distúrbios, tá certo? Nesse caso aqui, se as famílias forem normais, os filhos vão nascer normais. Se a família for heterozigoto com característica para essa doença, para essa anomalia, se dobrar, vai ter a doença, tá certo? Lembrando que aqui a doença só vai aparecer quando o cromossomo for dominante. Aí ele pode ser tanto homozigoto quanto heterozigoto. Pareceu dominante, ele dominou. E se for a doença, pega a doença. Aí vem, esse daqui ele é democrático, tá? Homens e mulheres têm a mesma probabilidade de transmitir o fenótipo aos filhos, de ambos os sexos. Então, essa característica fenótica dessa herança autossômica dominante, tanto o pai quanto a mãe pode passar para os seus filhos e filhas. A gente vai ver na herança sexual que lá a mãe passa para o filho, o pai passa para a filha. Na maioria das doenças. Aqui não. É democrático. O pai passa para o filho e para a filha, e a mãe passa para o filho e para a filha. Na mesma proporção. Tá certo? Então, pegando aqui, nós temos um probando, lembra da setinha aqui vermelha? Um probando é uma menina que, né, tem essa característica, essa determinada doença, que pegou do genitor dela, ou seja, do pai dela, que por sua vez o pai dela pegou, olha lá em cima, né? Pegou da mãe dele. Então tá aqui, ó. Aqui tá a doença. Esse casal teve um filho, 2 filhos, uma filha, 2 filhas, 3 filhas, 4 filhas. Então, né? Tiveram 6 filhos. Dos 6 filhos, os 2 meninos estão com a doença, né, com a herança, e 2 meninas estão afetadas com a herança. E aí, olha só, no F2, né, na geração 3, a menina que pegou, o menino pegou e outro menino pegou, tá certo? Então, essa avó, ela gerou 4 filhos afetados e teve 3 netos afetados, de ambos os sexos. Isso daqui é um heredograma bem simplificado para vocês entenderem como é que é passado para todas as gerações. Dominantes, nesse caso, então, dominantes puros, eles são raros. Por quê? Porque se der dupla dominância, né? Se os dois forem azão, forem maiúsculo, maiúsculo, é tão forte como a gente viu lá na probabilidade de 2:1 dos ratinhos lá, né? O que acontece? Ele morre aqui. Então, obrigatoriamente, todos esses daqui são heterozigotos. Aí a gente vai para as doenças dos distúrbios autossômicos dominantes. Eu pedi para vocês, né, mandarem as doenças, tal. Então, como ninguém mandou, eu selecionei somente algumas aqui para a gente estudar. Então, nós temos a acondroplasia, doença de Huntington, polidactilia, distrofia miotônica,
Nós temos a hipercolesterolina familiar e nós temos a osteogênese imperfeita. Então, nós vamos estudar essas 7 doenças, tá? Além da neurofibromatose NF1, tá? Começando, então, pela acondroplasia. O que é a acondroplasia, pessoal? São os alelos, né? Se os alelos para a acondroplasia, que são dominantes, aparecerem em homozigose, o embrião morrerá antes mesmo do nascimento. Se o alelo aparecer em dose simples, então ocorrerá o nanismo. Então, a acondroplasia nada mais é do que o nanismo, tá certo? E ele só é aplicado o nanismo, como eu já falei na introdução das doenças, né? Da herança autossômica dominante. Se for dominante homozigoto, ou seja, azão, ele morre no útero, né? Então a mulher sofre um aborto, né? O alelo do nanismo só ocorrerá se aparecer em dose simples, ou seja, um dominante e um recessivo. A acondroplasia é a principal causa de nanismo desproporcional, ou seja, um tipo de nanismo com algumas características específicas. Os ossos longos das pessoas, né, elas não conseguem crescer. Mas não é todos os ossos que não conseguem crescer. Olha lá. Isso faz com que os membros superiores e inferiores, isto é, os braços e as pernas, fiquem mais curtos. Então, o fêmur, o rádio, a tíbia, o perônio, né, eles não crescem, eles ficam curtinhos. Mas as mãos são proporcionalmente menores, mas a cabeça é maior e o tórax é do mesmo tamanho nosso, é normal. Então, o que acontece? Eles têm as mãos e os pés curtinhos, os braços e as pernas menores, né? A cabeça, ela é maior e o tórax é igual ao nosso, tá certo? Essa é a característica da acondroplasia, do nanismo. A chance de nascer um bebê com acondroplasia é de 1 para 25 mil nascimentos, portanto, considerada rara, afetando aproximadamente 250 mil pessoas em todo o mundo, tá? As pessoas com acondroplasia têm um gene específico para tal, que foi herdado de um dos pais igualmente acondroplásicos ou de pais com estatura média, como consequência de uma mutação ou, né, ao acaso chamado mutação de novo ou nova. Então, essa mutação de novo ou mutação de nova, né, mutação nova, isso ocorre dentro do gene, dentro dos milhares de parzinhos que ocorre dentro daqueles genes, tá certo? Então, ocorre uma mutação, tá? No indivíduo e ele se torna com acondroplasia. Aí nós temos aqui, ó, aonde que ela ocorre? Essa doença ela ocorre no par de cromossomos 4. Então tá ali o parzinho de cromossomo 4. Se vocês observarem lá em cima, a região, né, que ela onde a doença a atinge, vocês podem ver que o parzinho do cromossomo do lado direito, ele é mais curto, ele falta um pedacinho de cima dele, e é justamente esse pedacinho que ocorre a acondroplasia, tá? Aí nós temos agora aqui um ator famoso, né, de Hollywood, que vocês conhecem muito bem, né? Esse anãozinho aqui é o Peter Dinklage, né? Ele fez o professor lá, o cientista do X-Men, ele que construiu aqueles robôs lá, né? E ele participou também do filme Pixar, né? Daquele desenho que passa os jogos antigos do Atari, Nintendo, né? Ele era aquele anãozinho que ganhava do Donkey Kong, tá certo? Mas tem vários.
Eu coloquei esse daqui porque esse aqui está mais atual para nós. Doença de Huntington. Essa doença é geralmente herdada de um dos pais, embora em 10% dos casos seja causado por uma nova mutação genética. A doença é causada por uma mutação autossômica dominante. Então, né, outra doença autossômica dominante. Em qualquer uma das duas cópias de um gene denominado Huntington. Ou seja, pessoal, tanto faz, né, a cópia ser do lado do pai ou do lado da mãe, né? Aconteceu a mutação de qualquer um dos lados, ocorre a doença, tá certo? Isso significa que um filho de uma pessoa com a doença tem 50% de probabilidade de herdar a doença. Esse gene fornece a informação genética para uma proteína também denominada o quê? Proteína Huntington, né? Por isso esse nome devido a essa proteína aqui, tá certo? Ele faz essa alteração nessa proteína Huntington, tá? A expansão da repetição do tripleto, aí é que vem, como é que a gente descobre essa doença? Então, a expansão da repetição do tripleto CA-CAG, ou seja, citosina, adenina e guanina, aqui então está as bases nucleicas que vocês estudaram lá na mitose, tá? Nesse gene resulta numa forma mutante da proteína, que vai gradualmente destruindo as células no cérebro. Então, ele atinge o cérebro. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, nós temos a repetição do CAG, nós, né, normais, de 16 a 20 repetição do CAG. Nessa doença, ela repete 35 vezes. Então, é CAG, 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 35 vezes. É onde o cientista, né, o geneticista, descobre a doença. Vê esse número de repetição dentro do DNA, dentro do cromossomo específico, ele já sabe que a criança está com a doença de Huntington. Essa doença também ocorre no par de cromossomo 4, tá certo? Então, nesse caso ali, ele ocorre lá dentro e vocês podem ver que ele é meio deformado um do outro, tá certo? Aí nós temos aqui um heredograma. Nesse heredograma, a gente pode ver o quê? Só um minutinho, pessoal. Clarice? A gente pode ver, então, aqui o pai afetado e a mãe normal. Como nós temos no quadro, né, na doença de Huntington, é simplesmente o autossômico dominante, então a gente pode ver aqui claramente que o R maiúsculo é que é o afetado, o que tem a doença, tá certo? Então, olha lá, o primeiro indivíduo, Rzinho, Rzinho, o segundo Rzinho, Rzinho, são normais, 50%. O terceiro indivíduo já é heterozigoto, portanto, afetado. E o quarto indivíduo também é heterozigoto, portanto, também ele é afetado. Então, a probabilidade, como a gente viu ali, 50%. Aí, essa doença, pessoal, ela atinge o cérebro, como a gente viu, ela vai deteriorando as células do cérebro. E a pessoa se torna totalmente dependente a partir dos 30 anos de idade. Então, depois de adulto, é que essa doença ela vem a se manifestar no indivíduo, tá? E aqui nós temos a diferença de um encéfalo, né, do cérebro de um indivíduo normal embaixo, e em cima o encéfalo, o cérebro de um indivíduo com Huntington. Vocês podem observar que a doença ela vai literalmente
matando, comendo o cérebro de dentro para fora. Tá bom? Agora nós vamos para a terceira doença, polidactilia. Nessa doença, que vem do grego polis, muitos, e dactylos, dedos, ou seja, muitos dedos, não é propriamente dito uma doença. Ela é uma anomalia que consiste na alteração quantitativa anormal dos dedos das mãos, quirodáctilos, ou dos pés, pododáctilos. Então, na mão, quiro, nos pés, podo, tá? É nada mais, nada menos que a pessoa que nasce com 6, 7, 8, né, 10, 11 dedos nas mãos e nos pés. A pessoa afetada tem mais de 5 dedos em cada mão ou pé. O caso mais extraordinário registrado até hoje é de uma criança japonesa que nasceu em 2010, com 16 dedos nos pés e 15 dedos na mão, né? Ou seja, 31 dedos. Tá? Então, tá aqui a criança. Então, ali tá a mãozinha dele, né? Os pezinhos dele, tá certo? 31 dedos. 15 nas mãos e 16 nos pés. E o que é interessante, pessoal, a gente não falou no começo que essas doenças passam de pai para filho ou de mãe para filho, filha, né? Que é uma doença que são doenças democráticas. Tá? Olha a mão da mãe. Ela também tem polidactilia, tá certo? Ela também tem mais de 5 dedos na mão, tá certo? Esse distúrbio ocorre no par de cromossomos 13. Então, pode ver, ó, nós estamos falando dos parezinhos de cromossomos de 1 a 22. Nesse caso aqui, né, ocorre no par de cromossomos 13, formando uma trissomia associada à síndrome de Patau. Ou seja, a pessoa com essa síndrome de Patau, né, ela, no cromossomo 13, em vez de ter simplesmente um parzinho de cromossomo, tem uma trissomia, ou seja, tem 3 cromossomos. Como vocês podem ver aqui nessa foto do cromossomos. Olha só, nós lemos então lá embaixo, ó, 47 XX mais 13. O que significa? Significa que ele tem 47 cromossomos em vez de 46. Ele é do sexo feminino, ou seja, XX, e essa trissomia, ou seja, esse cromossomo que tem a mais, por isso que tem o sinalzinho de mais, está no parzinho de cromossomo 13. Então, se vocês observarem lá no cromossomo 13, nós temos, em vez de um parzinho, nós temos um trio, tá certo? E aí esse trio é justamente a trissomia, é onde o organismo pensa que tem que ser bastante dedos da mão e dos pés, tá certo? Agora vem, né, alguns casos de polidactilia. Nós tivemos, né, na Copa passada, uma família inteira com 6 dedos, né, a família do Distrito Federal, torcendo pelo hexa da seleção, né? Vamos continuar torcendo, né? Não vai desperdiçar dedo. Se vocês observarem aí, todos, né? As mães, as filhas, os filhos, provavelmente os netos, todos aí, ó, com 6 dedos na mão, tá certo? E a mais famosa aqui do Brasil, nós temos a Daniela Sicarelli, que num programa lá da Band, lá do chinelo da humildade, ela colocou o chinelo, tiraram a foto e descobriram que ela tinha 6 dedos no pé, tá certo? Distrofia miotônica. O que é essa distrofia miotônica? Ela também é chamada de Steinert ou DMS. É uma doença genética originada por uma mutação no gene DMPK. Ou seja, é um distúrbiozinho, uma mutação localizado dentro do cromossomo 19, dentro dos milhares de parezinhos que nós temos do
dos ácidos nucleicos, da adenina, timina, citosina, guanina ou uracila, tá? Que causa, então, uma repetição anormal de trinca, de CTG, ou seja, citosina, timina e guanina. Uma pessoa normal, ela apresenta de 5 a 30 repetições desse CTG, enquanto um afetado possui mais de 50 vezes essa trinca CTG. Né? Então, é assim que a gente descobre quando a pessoa está com uma anomalia ou com uma doença genética, quando esses parezinhos eles se repetem muitas vezes. Né? E se, dependendo dos parezinhos que se repetem, a gente sabe qual é a doença. No caso aqui, mais de 50 CTG, distrofia miotônica. É uma herança autossômica dominante, sendo que alguns portadores não manifestam a doença. Quando isso acontece, nós chamamos de penetrância incompleta. Por quê? Porque a doença genética está ali, a gente está vendo a repetição de trinca, mas não é manifestada a doença, ou seja, ela só é genótica, não é fenótica. Tá certo? Então, quando isso acontece, que ela só está ali na genética, no genótipo do indivíduo, e não se manifesta, ou seja, não há o fenótipo, nós dizemos que é uma penetrância incompleta. Ele pode não ter a doença afetado, mas ele pode passar para os seus filhos, para os seus netos, né? E assim sucessivamente. Essa doença, ela é mais comum dentre as distrofias musculares encontradas nos adultos, aparecendo normalmente entre os 20 e 30 anos de idade. Ela caracteriza-se por fraqueza e atrofia muscular, dificuldade de relaxar a musculatura após uma contração, que nós chamamos de fenômeno miotônico, tá? Essa dificuldade, ela torna-se uma dificuldade de falar, de engolir. A pessoa, ela começa a ter dificuldade de visão, ela possui catarata, a calvície frontal, podendo ainda gerar alterações hormonais e cardíacas. Né? A pessoa pode produzir, por exemplo, alteração hormonal, produzir muito, se for o homem, testosterona, se for a mulher, muita progesterona ou endosterona, né? Estrogênio, perdão, né? E além de complicações cardíacas. É uma doença que ela afeta praticamente todos os sistemas do corpo, tá? É uma doença horrível. Essa doença ocorre no par, então, como a gente já viu, no par de cromossomos 19. Né? Então, nós estamos vendo ali embaixo onde é o cromossomo 19, onde é afetado, nesse parzinho. Lembrando, pessoal, que esse parzinho de cromossomo, ele tem milhares de conexões dentro dele, né? A gente desenrola esse cromossomo, a gente tem a fita de DNA, como vocês já estudaram. E nessa fita de DNA existe milhares de ligações de CT, né, de CG, de TA, de AT, de GC. Aí eles vão, né, formando aquelas basezinhas nucleicas que vocês já estudaram. Então, é dentro dessas basezinhas que vão se formando de CG, TA, AT, GC, é dentro de um desses parezinhos só é que ocorre a doença. Não é o todo o cromossomo que é afetado. É dentro do cromossomo, de um dos parzinhos do DNA que tem dentro desse cromossomo que acarreta a doença. Tá? Aí aqui, né, uma criança com a distrofia miótica, né? Vocês podem ver o óculosinho, né? Com catarata, a cabeça desproporcional, né? E muitas vezes não chega à fase adulta. E quando chega à fase adulta, eu não conheço nenhum idoso, terceira idade, com essa doença, tá certo? Morre infartantes. Agora vamos lá. Hipercolesterolemia familiar. O que é essa doença, né? É mais conhecida como HF. É uma doença hereditária que leva à doença cardiovascular agressiva e prematura. Ou seja, a pessoa, a criança, infarta
prematuramente. Isso inclui infarto do miocárdio, acidentes vasculares cerebrais, né, os famosos AVCs, e até mesmo estreitamento das válvulas cardíacas. Foi mapeado no braço curto do cromossomo 19. Então, mais uma doença, olha lá, num dos parzinhos dentro do cromossomo 19 e no braço curto do cromossomo, né? Como vocês já estudaram na mitose, né? Os cromossomos é dividido de braço longo e braço curtinho, na qual, né, tem o centríolo no meio ali, que faz essa subdivisão. Sendo denominado, então, gene do receptor da lipoproteína de baixa densidade, ou também chamado de gene LDLR. Tá? Então, ele atinge, né, aos genes que faz a recepção de lipoproteína no nosso organismo. Há duas formas de HF. Se uma pessoa tiver herdado essa mutação genética de um dos pais, então ela terá a forma heterozigótica, simbolizada como HFHE. A HFHE ocorre a aproximadamente 1 de cada 250 pessoas da população mundial. Todavia, se uma pessoa herdar a HF de ambos os pais, as consequências serão muito mais graves. Ou seja, é relativamente normal essa doença HF, essa anomalia. É relativamente normal, uma a cada 250 pessoas. Só que, como ela é heterozigótica na gente, a gente nem sabe que ela está com a gente. Mas, quando ela é pega por todos, né, pelo pai e pela mãe, ambos os indivíduos, as consequências são mais graves. Essa forma de HV é chamada de homozigótica, cujo símbolo é HFOHO, que é mais rara, ocorrendo aproximadamente em até 1 a cada 160 mil pessoas da população mundial. Então, vamos lá. Essa doença ocorre no par de cromossomo 19. Então, ali de novo, dentro de um dos parzinhos, né, das bases nitrogenadas CGTA. E a mais famosa de todas, nós temos a famosa Gioconda, né, popularmente conhecida como Mona Lisa. Né? Se vocês olharem aqui no olho dela, né, no olho esquerdo dela, direito do que a gente está vendo, nós vamos ver umas bolinhas, né? A gente vai ver umas manchinhas, umas pelotinhas, tá certo? É essas pelotinhas, essas manchinhas, que é essa hipercolesterolemia familiar. Não afeta em nada, não altera em nada, né? Aí nós temos a osteogênese imperfeita. O que seria a osteogênese imperfeita? Também chamada de doença de Lobstein ou doença de Ekman-Lobstein, também conhecido pelas expressões ossos de vidro ou ossos de cristal. Tá? É uma condição rara do tecido conjuntivo de caráter genético e hereditário, que afeta aproximadamente 1 a cada 20 mil pessoas. O padrão de hereditariedade mais comum é o autossômico dominante. No entanto, estão identificados casos de hereditariedade recessiva e também mutações de novo, né? Famosas mutações de novo. Tá? E alguns casos estão sendo identificados como hereditariedade recessiva, mas ainda não é comprovado. Portanto, ele continua sendo uma doença autossômica dominante. É dividido em 4 tipos. Tipo 1, que é a forma mais leve da doença. Tipo 2, que é a mais severa, geralmente letal no período perinatal. Essa daqui, né, a criança morre, né, antes de nascer. Ela já ocorre fraturas em múltiplos ossos dentro da barriga da mãe, né? E o tipo 3, designada forma
deformativa progressiva, mais severa, não letal. Então, a criança nasce, ela vai se deformando aos poucos, né? Os ossos, principalmente dos braços e das pernas, eles começam a se arquear, começam a se curvar, né? Ficarem tortos e quebram. E o corpo todinho quebra. Tá? Um simples abraçozinho, pisou um pouquinho mais forte no chão, quebra os pés, quebra a perna, enfim. E o tipo 4, com fenótipo que varia entre o tipo 1 e o tipo 3. Então, esse tipo 4, ele pega todas as características do tipo 1 e do tipo 3. Ou numa classificação, né, como eles estão estudando mais fundo essa doença, numa classificação com maior peso genético na qual se encontram, atualmente são agrupados 15 subtipos, ou seja, existe 15 parzinhos dentro do cromossomo que causa essa doença, podendo então, dependendo da literatura estudada, podendo até ter tipo 6, né? Em vez de 4 tipos, até 6 tipos. Aí nós temos essa doença, olha só, ela afeta 2 cromossomos. No caso, então, aqui, não é simplesmente um cromossomo só. Ele atinge o cromossomo 7, tá certo? E atinge também o cromossomo 17. Tá? Então, nós temos 2 tipos de cromossomos que é afetado e causa a osteogênese imperfeita, cromossomo 7 e cromossomo 17. Aí, né, a mais famosinha que nós temos aqui no Brasil é a Sara Gabriela, também chamada de Sarinha Cristal, né? É famosa no Facebook, no Instagram, né? Ela canta os hinozinhos, faz as oraçõezinhas dela e tal. É muito lindinha, tá certo? É um exemplo, então, de ossos de cristal, ou ossos de vidro, sarinha cristal. E no mundo internacional, nós temos o Michael Anderson, né? Aqui está a biografia dele, nasceu em 53, né? Depois de ter feito uma faculdade e trabalhado na NASA, ele entrou no mundo do entretenimento aí, fez vários tipos de filmes. Tá? Entre um dos filmes que ele fez, o último que ele fez, um dos últimos que ele fez, é A Branca de Neve, a mais bela de todas. Então, ele era um dos 7 anões. Ele cansou de fazer filme que ele era gangster também e tal. Tá? Então, está aqui um exemplo também de ossos de vidro, com certeza tipo 1. Agora nós vamos para a neurofibromatose. A neurofibromatose, ou NF, é uma denominação genética para 3 doenças de origem genética autossômica dominante. A tipo 1, NF1, a tipo 2, NF2 e a schwannomatose, tá? Que poderia ser a neurofibromatose número 3. Mas daí ele colocou no início ali o nome dele, Schwann, né, que foi o que descobriu, e nomomatose, que é o nome da doença. Nós vamos falar da NF1, que é uma doença humana mais frequente, causada pelo defeito em um único gene. Apresenta incidência de 1 a 3 mil nascidos vivos e é mais frequente, que outras doenças, como fibrose cística, que é 1 a cada 10 mil, ou a diabetes mellitus tipo 1, que é de cada 1 a 13 mil indivíduos. Só para vocês terem uma ideia, como ela é tão frequente, que é 1 a cada 3 mil indivíduos, que os seus parentes, a NF2 e a schwannomatose, que são muito raras, eles acometem cerca de 1 a cada 25 mil nascidos vivos. Então, são raros. Já a NF1, né, é uma doença mais comum. Às vezes a gente tem ela e nem sabe que tem. A neurofibromatose tipo 1, a NF1, ou doença de von Recklinghausen, é uma das doenças genéticas mais comuns.
tem um nome de transmissão, né? Tem um modo de transmissão autossômico dominante. E a penetrância é praticamente completa. Então, se nós tínhamos lá a penetrância, né, incompleta, ou seja, a pessoa podia ter na sua genética, mas não aparecer no seu fenótipo, já aqui não. É uma penetrância praticamente completa, né? E começa a aparecer a partir dos 5 anos de idade. O gene NF1, que é responsável pela doença, está localizado no braço longo do cromossomo 17. É um gene supressor tumoral, ou seja, é um gene, né, que ele aparece pequenos tumores, né, no nosso organismo, no nosso corpo, que codifica para uma proteína citoplasmática, que é a neurofibromina, tá certo? Então, ele vai atingir a neurofibromina, que é nada mais nada menos que uma proteína citoplasmática que absorve, vamos dizer assim, né, os tumores. Então, ele não faz esse tipo de trabalho, ele suprime ela, tá? Então, não acontece é, essa função dessa proteína. Quase metade dos casos são esporádicos, ou seja, ocorre de uma vez ou outra, aparece uma aqui, outra ali, e some, depois aparece, enfim, é uma coisa esporádica, tá? Não é rotineira, não é costumeira. Então, está aqui, ela aparece, né, no cromossomo 17. E uma pessoa que está perto de vocês que tem essa doença, né, sou eu, né? Eu tenho essas manchinhas, essas bolinhas que vocês podem ver aí na foto, essas verruguinhas no pescoço, né? No final, né? Por sinal aqui, ó, são várias verruguinhas e essa manchazinha no braço, né? Aí tem no braço, tem nas costas, tá certo? Várias partes do corpo. Então, a neurofibromatose NF1 nada mais é do que essas manchinhas e essas verruguinhas que aparecem no nosso corpo. Isso é a neurofibromatose NF1, porque a neurofibromatose NF2, além de apresentar essas anomalias, né, essas manchinhas e essas verruguinhas, essas verrugas também na NF2, na neurofibromatose NF2, ela ocorre dentro do cérebro, tá? Dentro do encéfalo. Então, ela é pior, tá certo? É pior do que a NF1. Então é isso, pessoal. O que eu tinha para hoje, tá? Era isso, tá bom? Espero que tenham gostado. Fizemos só das doenças autossômicas dominantes. São muitas, muitas e muitas, mas aí a gente fez só a dominante agora e na próxima aula a gente vai fazer a recessiva e as doenças do cromossomo X, as doenças sexuais. Tá certo, pessoal? Então é isso que eu tinha para vocês. Professor Décio? Beleza, mestre. Eu vou hoje de noite ou amanhã. Eu já vou disponibilizar o vídeo no YouTube lá, tá bom? Tá Se certo. a, se a Aí fica internet à permite, vontade. porque desde ontem eu tô tentando colocar a minha aula de ontem, a internet não permite. Ela trava, ela cai a conexão, aí cai tudo, não consigo carregar. Mas assim que eu conseguir, eu coloco lá, disponibilizo tanto no Facebook como no nosso grupo também. Tá certo. Tá certo. Pessoal, vocês E têm alguma pessoal dúvida aí, aí, pessoal? Tem alguma dúvida, os vocês aí? alunos aí, alguma dúvida, alguma coisa? Estamos aqui para tirar Ah, as dúvidas. ô professor, Fala. a doença do Stephen Hawking era autossômica também, não era não? Ela era autossômica também. Ah, Tem vários atores que têm doenças autossômicas, mas a maioria deles é autossômica recessiva. a dele era dominante, é degenerativa, né, a doença dele. Isso, a dele era degenerativa muscular. Hum, só isso mesmo. Mais alguém?
Bem, se não tem mais ninguém, então, pessoal, é isso que eu tinha. Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido, espero que tenham recordado as questões que a gente fez lá, né? Viu que eram todas facinhas, todas do heredograma, é só uma questão de prática, como eu falei, agora é só praticar. E aí, se vocês quiserem pegar esses heredogramas que eu coloquei nessa aula de hoje e já ir praticando, colocando, né, as letrinhas lá para descobrir se é heterozigoto, se é homozigoto recessivo, homozigoto dominante, é boa coisa tá certo? Que daí vocês vão praticando o heredograma e vai praticando o quadro de Punnett também. Para vocês, a hora que vê o problema, já, opa, no quadro de Punnett fica desse jeito. Então a resposta é essa. Só praticar. Tá certo? Então, como um exercício não é obrigado a fazer, não. É só para conhecimento e prática de vocês. Né? Vocês vão aí nos heredogramas ali, que eu coloquei nessas doenças, e vão colocando os parezinhos de alelo para vocês verem se bate, né? Para vocês acharem a sequência certinha. Tá bom, pessoal? Então é isso. Mestre, tranquilo. Até a próxima, então. Beleza, mestre. Boa noite aí. Boa noite, pessoal. Boa Até a noite a próxima todos. aula aí. Boa noite. Falou, Samuel. Boa noite.